Glória a Deus. Queridos, nós estamos num tempo de promessas, amém? Um tempo de muitas promessas. Deus tem falado conosco. Quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? Diga amém. Queridos, a Bíblia tem muitas promessas e o Senhor colocou no coração do nosso pastor esse tema, né? Alguns dias atrás, muitos dias, e ele já vem ministrando sobre esse tema, né? E nós temos sido assim tão abençoados, ricamente abençoados. Encerrou a festividade, né? No mês de agosto, né? Então ele iniciou essa série de mensagens sobre as promessas de Deus, né? E eu me lembro bem, a primeira mensagem foi como alcançar as promessas de Deus. E nós fomos aprendendo todo esse tempo, né? E uma das coisas assim que foi muito marcante, digamos assim, uma das coisas que ele disse é que para você conhecer as promessas do Senhor, né, uma das formas é você buscar o Senhor em oração. E por que melhor oração do que aquela que o próprio Jesus nos ensinou? E aí ele entrou nesse tema do Pai Nosso, e estamos caminhando dentro dessa palavra, não é? E foi falado aqui sobre a soberania de Deus, a grandeza do Senhor, o lugar que Deus ocupa. E depois ele falou também sobre o governo de Deus, sobre a vontade de Deus, não é? Seja feita a vossa vontade aqui na terra como é feita no céu. Todo aquele que deseja alcançar as promessas do Senhor, irmão, não pode viver segundo a sua vontade, porque a nossa vontade, ela é carnal, ela é terrena, e a Bíblia diz que às vezes ela chega a ser diabólica, não é? Mas a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, e nós queremos experimentar a vontade do Senhor para a nossa vida. Ele foi falado também, né, além dessa vontade do Senhor, também sobre a dependência de Deus, o pão nosso de cada dia. E eu me lembro bem que ele falou: o Senhor, Ele quer realizar milagres, e não é para você ficar assim tão estupefato com os milagres. É assim como o povo de Deus recebia o maná diariamente, é para nós acreditarmos e acostumarmos a viver milagres diários, porque isso é promessa de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Depois nós falamos sobre o perdão, né? O Senhor perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós falamos aqui, essa mensagem foi eu que trouxe, não é? Sobre você aprender a receber o perdão do Senhor, entender o perdão do Senhor, porque quem não consegue perdoar, ele não entendeu o perdão que ele recebeu. Mas quando você recebe esse entendimento, essa compreensão, então você terá facilidade. Ainda que perdoar não seja uma tarefa fácil, mas você terá facilidade. Por quê? Porque temos o amor de Deus derramado em nossos corações. E na semana passada aqui, o diácono Vanderlei, né, quebrou tudo aqui, irmãos. Meu Deus do céu, que palavra extraordinária, né? Falando aqui a respeito da tentação. Que revelação gloriosa, irmãos. Que esclarecimento maravilhoso, não é? Trazendo ali a tentação. E ele trouxe um parâmetro, não é? Que foi o próprio Jesus sendo tentado. E Jesus poderia muito bem, não é, realizar qualquer coisa, mas ele não caiu na tentação. E assim nós aprendemos a resistir ao diabo, porque a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. E fomos muito edificados, Deus bradou de forma sobrenatural. Então, queridos, nós temos muitas promessas da parte do Senhor para a nossa vida. Muitas promessas. Agora, eu queria que você fizesse um pequeno exercício, irmão. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você está preparado para receber o que Deus tem para a tua vida? Você está apto a tomar posse das promessas? Nesta noite nós vamos meditar acerca
digamos, dessa situação, estar pronto, estar apto a tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. A estarmos alinhados com o céu, com a igreja, para que nós possamos então receber aquilo que Deus tem para nós. Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Glória a Deus. Eu vou ler aqui no telão para que todos possam acompanhar. Essa é a tradução, nova tradução da linguagem de hoje, né? Diz assim: foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Meu Deus, que responsabilidade, irmãos. E assim nós seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. A minha Bíblia, a minha tradução diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Diga: aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém, amados? Queridos, o apóstolo Paulo, ensinando aqui ao povo de Éfeso, ele traz esta palavra como um peso de responsabilidade muito grande. E isso serve para mim e serve para você. Aquele que deseja, aquele que almeja tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida, ele deve procurar se aperfeiçoar e atingir a estatura espiritual de Cristo. Isso chama-se maturidade. Diga: maturidade não é coisa de criança. Eu vou repetir: maturidade não é coisa de criança. O que você espera de uma criança, irmão? Que ele brinque, que ele corra, que ele faça bagunça. Criança é criança. Agora, o adulto, irmãos, dele se espera algo melhor, algo a mais, algo de responsabilidade.
E Jesus, ele nos fez um convite duplo, um duplo convite. Ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Queridos, quando você estava lá no mundo, lá, escravo do Satanás, você ouviu a mensagem do Evangelho, a palavra entrou no teu coração, foi uma alegria, irmãos, uma alegria maravilhosa. Você deve se lembrar do dia que você aceitou a Cristo, não é? Porque muitos de nós dificilmente foi para Jesus. Tem alguns que nasceram no lar evangélico, né? Dizem o berço evangélico, não é? Mas às vezes é só o berço que era evangélico, não é? E às vezes não conheceu o mundão e tal. Mas a grande maioria aqui, né, a maioria dos cristãos sofreu muito até encontrar Jesus. E quando encontrou Jesus, foi como encontrar um poço de águas que mataram a sua sede. É como alguém faminto encontrar alguém lhe dá um prato de comida, uma costela assada, glória a Deus. Mas você com aquela fome e você chega e tem aquela costela maravilhosa. Então muitos de nós ouviu esse convite: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. E você percebeu, querido, que toda aquela preocupação, aquele fardo, aquela acusação, aqueles espíritos malignos que te perturbavam dia e noite, te acusavam, traziam discórdia dentro da tua casa, faziam coisas horríveis, de repente eles foram expulsos e você pôde sentir a paz dentro da tua casa. Tem um hino antigo que diz assim: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho plena paz. Então você começou a viver isso, irmãos, e isso é o alívio que Deus trouxe. E é maravilhosa, essa experiência é gloriosa demais. Mas aí vem o segundo convite de Jesus: aquele, pois, que quiser, não é obrigado, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí o negócio começa a ficar estreito. Aí a coisa começa, porque negar-se a si mesmo é abrir mão daquilo que você acha que tem direito. Negar-se a si mesmo é abrir mão das tuas razões. Negar-se a si mesmo é fazer a vontade daquele que te chamou, daquele que te alistou. Negar-se a si mesmo, queridos, está intimamente ligado a abrir mão da tua própria vida por causa dele. Você já tentou tomar alguma coisa que uma criança tem na mão? Um brinquedo, alguma coisa? O que ela faz? Ela fica doida, ela não quer largar. E tem crente, irmão, quando vem o segundo convite do Senhor, agora negue-se a si mesmo, aí ele deita no chão e se bate: não. Eu quero trazer para vocês uma reflexão. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Aqui nós vamos compreender algo maravilhoso, irmãos. Mateus capítulo 5. Esse é o chamado Sermão do Monte, o sermão mais longo que Jesus pregou, que pelo menos tem esse registro. São 3 capítulos. Capítulo 5, versículo 44 e 45. Olha só. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam
E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o detalhe da palavra: para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz o que o seu sol, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Atente para isso, irmãos. Jesus no Sermão do Monte está dizendo: você quer ser filho de Deus? Você tem que fazer isso aqui. Você quer ser filho? Agora, vamos para Romanos, capítulo de número 8. Hoje você vai ler bastante a Bíblia, irmão. Você que não está muito acostumado aí. Romanos capítulo 8. Versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que alguém se torna filho de Deus, irmãos? Como é que alguém se torna filho de Deus? Só pense, eu faço pergunta, mas é só retórica, tá? Você não precisa responder. Responda para você. Como que alguém se torna filho de Deus? Bem, nós que aceitamos a Cristo, passamos pelo DNA, não é? Quem passou pelo DNA, fez aquelas aulinhas ali e tal, percebeu isso, amados. É muito simples. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo de número 11, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Paulo está aqui em Romanos dizendo que quando você aceita Cristo, você recebe o Espírito Santo, e esse Espírito, ele testifica com o teu espírito que agora, através do Espírito, você se tornou filho de Deus. Amém? Você é filho. Qual é o esforço que você precisou fazer? Nenhum. Jesus já fez tudo. Mas aí eu olho para Mateus e vejo Jesus dizendo: não, para você ser filho, você tem que amar o inimigo. Para você ser filho, você tem que bem dizer quem te amaldiçoa. Para você ser filho, você tem que abençoar os que te perseguem. Aí quem que está certo? Jesus em João capítulo de número 1, verso 11, ou Paulo, ou Jesus no capítulo 5, que ele está pregando, dizendo: olha, você tem que fazer essa obra aqui, senão você não é filho. E aí Paulo vem e diz: olha, e por mais de uma vez ele fala: quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito, e você se tornou filho. E agora, irmão, será que a Bíblia está se contradizendo? Não, na verdade não, amados. É que as palavras aqui no original, elas são diferentes, tá? A palavra filho, lá de Romanos, capítulo 8, aqui é teknon. Teknon. O que significa essa palavra teknon? É criança, filho pequeno, filhinho. E esse mesmo Espírito nos leva a clamar Abba. Sabe o que é Abba? Paizinho. Paizinho. As minhas filhas já estão tudo grande, né? Tudo casadas, já me deram neto. E nenhuma delas chega: ô paizinho. Não fala. Mas o meu neto falou: ô vozinho. Porque quem que fala paizinho?
Criança fala paizinho. É ou não é? Criança tem essa... E ali, quando em Romanos, então você está entendendo que está falando de quando você entrega a vida para Jesus, você é uma criança espiritual. Teknon. Agora, o texto lá de Mateus capítulo 5, a palavra filho é ruios. Ruios, que quer dizer filho maduro, homem feito, barbado. Não é mais uma criancinha, é filho. Ambos são filhos, mas são em fases diferentes. Amém? Deu para entender, queridos? Muito bem. Então agora nós vamos caminhar pensando sobre isso. Essa tarefa de amar o inimigo não é uma coisa fácil, irmãos. É fácil? Abençoar as pessoas que te perseguem, te traem. Não é fácil, como eu preguei quando falei sobre o perdão. Não é fácil. Agora, o Senhor, Ele nos alcançou. E por um tempo, nós seremos Teknon. E é maravilhoso, irmãos, você vê o novo convertido. A pessoa aceita Jesus e tudo para ela é maravilhoso, tudo para ela é novidade. Eu não sei se eu já contei aqui, mas tem um rapaz, até hoje, irmãos, até hoje, ele chama Rogério, ele é segurança. E de vez em quando eu vou no mercado que ele é segurança, e ele dizia, e aí, o super-homem? Faz uns 20 anos, irmão, mais de 20 anos, eu ouvi um testemunho de um pastor que tomou um tiro no 20º andar. Não chegou a tomar um tiro, mas isso o pastor contou, né, irmãos? Então, ele contou e eu acreditei. E ele estava no 20º andar e entraram os traficantes, descobriram que ele estava escondido lá, porque ele tinha vindo do crime, agora estava servindo ao Senhor e tal. E os caras descobriram ele, entraram, e ele, assim, inconsciente, se jogou da janela do 20º andar, irmãos. E ele flutuou. E quando ele viu, ele estava lá no chão e saiu correndo. E eu ouvi esse testemunho, novo convertido, irmão. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu saí contando para todo mundo, irmão. Ninguém acreditou. E o Rogério até hoje, irmão, ele diz, o super-homem lá. O novo convertido acredita em tudo, irmãos. Criança, irmãos, se você contar uma mentira para ela com cara de verdade, ela vai acreditar. Ela vai acreditar, irmãos. Por quê? Porque ela é inocente, ela não tem maturidade para raciocinar. E é um tempo maravilhoso, irmão. Não deve ser tomado das crianças. Tirar as fantasias que elas... alimenta aquilo. Deixa ela criar. Só que na igreja, na obra do Senhor, amados. Porque uma criança, irmão, entenda, você tem que, né, o filho da Bruna, o Theo, até agora não deram comida para essa criança, irmão. Eu estou achando esquisito esse negócio. O Pia está quase com dente já e até agora não comeu nada, é só mamar. Eu falei para ela, dá comida, dá uma costela para essa criança chupar aí alguma coisa. Porque senão... O que acontece? Se ficar só no leite, imagina uma criança com 8, 10 anos, só tomando leite, irmão. O que vai acontecer com ela? Imagine um piazão de 18 anos, mamãe, me dá mamar. Você já imaginou, irmão? E tem crente exatamente assim, irmãos. Ele quer as promessas de Deus, mas ele não busca crescer, amadurecer, se tornar um crente maduro, um filho ruios de Deus. Olhe para o texto, vamos lá, volte para Romanos, capítulo 8. Olha só, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne,
morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruiós de Deus. Os ruiós de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E aí ele diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos tecnons de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Querido, entenda, Deus quer que você cresça e amadureça. Deus quer que você seja uma pessoa que Ele possa contar com você, que Ele possa ter expectativas com relação ao teu chamado. Olha só, continuando a leitura, versículo 18. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Há promessas de Deus para você aqui na terra, amém? Mas os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos ruiós de Deus, irmãos. Entenda, expectação da criatura. Veja, a própria natureza espera que os ruiós de Deus se manifestem. O mundo, queridos, aguarda que os filhos de Deus, os homens e mulheres maduros, se levantem. Os drogados aguardam que os maduros se levantem. Nas escolas estão esperando os filhos maduros se levantarem. Na política estão esperando que os filhos maduros se levantem. A sociedade, queridos, o mundo aguarda que os filhos de Deus, os maduros, se levantem. Aleluia! Até quando, queridos, vamos ficar espiritualmente clamando Abba, Abba, Abba? Até quando, querido? Isso é coisa de criança espiritual. Criança faz birra, irmão. Criança fica bicudo. Agora entenda, o tecnon, ele é herdeiro. Ele é herdeiro. A Bíblia diz, Romanos aqui, diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Sabe o que é co-herdeiro? É herdeiro junto. Na mesma proporção. Tudo o que é dele é teu. Mas entenda, amado, o camarada é milionário, miliardário, e ele vem a falecer. Tudo que ele tem é de quem? Os filhos, amém? Os filhos são herdeiros, mas se eles ainda são crianças, eles podem administrar, tomar conta, eles podem tomar posse? Sim ou não? Não. Abra a tua Bíblia em Gálatas. Vamos lá. Falei que hoje você ia ler bastante a Bíblia, né, irmão? Então vamos lá. Gálatas capítulo de número 4. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O herdeiro, enquanto ele não cresce,
ele permanece, ele não é nada diferente dos empregados. Ele é dono de tudo, mas não pode usufruir de nada. Ele não pode tomar conta, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Ele está debaixo de alguém. Alguém vai ter que conduzir ele. Alguém vai ter que tomar as decisões por ele. Quem é imaturo na fé não tem posicionamento, irmão. Quem é imaturo na fé, quem é criança na fé, não sabe tomar decisão. Quem é imaturo na fé não tem postura. Não pode tomar posse das promessas. Por quê? Porque o pai não vai confiar uma arma na mão de uma criança. Nós estudamos a lição essa semana. As promessas de Deus para a igreja era o tema da lição. E ali há muitas promessas de Deus para a igreja, mas somente quem é maduro pode tomar posse, pode usufruir dessas promessas. Versículo de número 6, ele diz assim: e porque sois filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja, querido, o versículo 7 é assim, que já não és mais servo, já não é mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Há uma herança preparada para a tua vida, querido, mas somente quem é maduro pode tomar posse, querido. Aleluia. É tempo de mudarmos de nível, amados. É tempo de fazermos uma transição, de crescer e amadurecer. Sem maturidade você tem tudo e não pode usufruir de nada. E o que é esse amadurecer, amados? O que é esse amadurecer que nós precisamos? Sabe, a vida hoje está muito facilitada para as crianças, graças a Deus. Mas no meu tempo, irmão, a gente era obrigado a amadurecer na força. Às vezes na força do ódio. Mas era obrigado, você tinha que levantar cedo, igual o pai, para ir para a roça junto com ele. Era o dia inteiro, às vezes no cabo de uma enxada, ralando. Você tinha que se tornar homem, nem que você não quisesse. E por conta disso, tem muita gente que traz traumas na vida, porque não tiveram infância e tudo mais, e é perfeitamente compreensível. Procura o encontro agora, que Jesus vai te curar dessas coisas aí. Eu ia falar, procura um psicólogo, mas nós temos um psicólogo dos psicólogos, que é Jesus. Então muita gente foi forçada a se tornar maduro. Não teve infância, sofreu e tal coisa. Isso marca a vida da pessoa. Homens de Deus foram chamados e eles, por traumas, eles ficaram até com o pé atrás, mas aceitaram o chamado e Deus honrou. Eu não sei o que pesa na tua vida, e às vezes você não consegue tomar uma decisão, às vezes você não consegue avançar, não consegue amadurecer, por coisas que ainda te seguram, por coisas que aconteceram. Mas nessa noite, amado, Jesus está aqui dizendo: eu sou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono, caminhe comigo, porque eu caminho contigo. Tenha ousadia, amado, não recebesse espírito de escravidão para andares outra vez em temor, mas recebesse o espírito que te leva a clamar Abba, ou seja, você tem um pai. Você tem um pai, querido. Você não está sozinho. Fui pescar esses dias, eu e o Marlon,
E o pai dele, mais um pessoal lá muito, muito divertido. E aí eu comentei com ele depois, falei, cara, mas que coisa extraordinária o teu relacionamento com o teu pai. Eu achei assim muito legal, muito, muito, muito legal o relacionamento deles. Sabe, aquela coisa boa, né? Falei, que benção, não é todo filho que tem isso. E é muito bom, muito bom. Agora espiritualmente, irmão, você não está órfão, você não está abandonado, você tem um pai. E o teu pai agora espera algo de ti. Ele tem te dado tanto. Abra a tua Bíblia no Salmo 116. O meu tempo já foi, irmãos. Eu vou correr aqui e não vou poder entregar tudo hoje, né? Mas é bom até, sabe, irmão, deixar um pouquinho, e aí você vai pesquisar um pouquinho mais também. Salmo 116, amados. O que é maturidade? Olha só. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Ou seja, eu tenho um pai. Eu amo meu pai. Porque cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, invoquei o nome do meu pai. O Senhor livrou a minha alma. Olha que coisa extraordinária, amados. E ele continua falando. Piedoso ao Senhor. O Senhor guarda os simples, né? Volta a minha alma ao repouso, porque tu, Senhor, livraste a minha alma. Ou seja, Deus sempre está fazendo algo pelo salmista. Creio, por isso estive muito aflito. Eu dizia, a minha precipitação, todo homem é mentira. Aí vem a maturidade, versículo 12, sinônimo de maturidade. Até aqui, ele só recebeu do Senhor. Sinônimo de maturidade. Versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Que darei eu? Que farei eu? É tempo, irmão, de você subir de nível e parar de entrar no teu quarto para chorar as tuas pitangas. É tempo de você entrar no teu quarto e falar com o teu pai e dizer, pai, qual é a tua preocupação? Isaías capítulo 6, há um brado no céu de preocupação. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus tem preocupações também, amados. E somente os maduros chegam no Senhor e dizem, pode contar comigo, Senhor. Eis-me aqui, pode me enviar, Senhor. Sabe, amados, nós temos recebido tanto do Senhor. Quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você entra por essas portas, quantas mensagens gloriosas você já ouviu, e quantas vezes você já disse, Senhor, eu não quero que o Senhor me dê nada, eu quero dar tudo de mim para o Senhor. Chega de você ficar pedindo dinheiro para o Senhor. Diga, Deus, eu vou dar o meu dinheiro para você. Pai, enxuga minha... Meu Deus do céu. Eu acho que eu já contei aqui, não sei se foi na escola, foi pregando. Tinha um hino, irmãos, que uma irmã cantava. Toda vez que ela cantava me dava uma tristeza. Porque o hino, o refrão do hino era, só mais uma lágrima tenho pra... Era uma tragédia, uma tristeza, irmão. Meu Deus! Ele nos vestiu com vestes de alegria, amados. O espírito forte, fervoroso, querido. Crente maduro, vai passando pela prova, mas vai dando glória a Deus, querido. Você entende? Romanos 4:20 foi assim que a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, foi dando glória a Deus. É tempo de deixar as coisas de menino para trás. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, aparece 5 vezes ali a palavra menino. 5 vezes. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu
agia como menino. Tudo eu fazia como menino. Mas agora eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Porque menino, irmão, menino ele quer ter razão em tudo. Eu já sei que acabou. Acabou. Oh, meu Deus. Fique de pé, querido, fique de pé. Aleluia. Menino, irmão. Sabe, menino, ele acredita em tudo. Menino, ele é birrento. Menino desiste fácil das coisas. Ele começa uma coisa aqui. O que você está fazendo, Caetaninho? Eu vou fazer um castelo. Começa o castelo, daqui a pouco o Caetaninho está para... E o castelo? Não, já não quero mais. Tem gente que começa e nunca termina. É imaturidade espiritual. Não, agora vai. E vai nada. Na primeira prova desiste, abandona. É tempo de crescer, irmãos. Deus quer te levar a um nível superior. É melhor você ser feliz do que ter razão, irmão. Não brigue. Não discuta. Faça igual aquele camarada. Ele estava lavando a calçada e dois vizinhos discutindo. Porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E brigando. Aí terminaram a briga lá e um veio falar com ele. Bom dia, vizinho, bom dia. Você vê, vizinho? Eu estava com isso aqui, não sei o quê, papai. Contou a história para ele. O que você acha? Ele falou, acho que você tem razão. Beleza, saiu com a razão. Aí o outro veio ele falar. Aqui que aquele mequetrefe veio falar de mim aí. Porque aconteceu assim. O que você acha? Ele falou, eu acho que você tem razão. A mulher dele escutou. O outro saiu, né? Falou, você tem duas caras. Você falou que eu tenho razão e você... Ele falou, mulher, sabe que você tem razão? Quem é maduro não fica discutindo, brigando, irmão. Você sabe quem você é em Cristo. E acabou. Você é filho do Deus vivo. Há uma herança te esperando. Amadureça para tomar posse do que Deus tem para você. Vou parar, irmão, vou parar. Só vou encerrar aqui dizendo uma coisa. Crescer não significa se tornar independente de Deus. Cresça na graça, cresça no conhecimento, mas fique na dependência do Espírito. Deixa Ele te conduzir. É maravilhoso quando você vê a chamada de Moisés. Senhor, eu sou pesado de palavra, eu não consigo. Sabe? Ele sabia das suas capacidades, mas diante daquela missão dada por Deus, ele se sentiu incapaz. E Deus foi vencendo todas as dificuldades que ele foi colocando, até que Deus obrigou, você vai, e acabou. Sim, Senhor, então eu vou. Aí Deus veio para Gideão. Gideão era todo traumatizado, irmão, todo traumatizado. Você vai ver a história dele. Quando Deus chama Gideão, ele diz, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa. Ou seja, significa que na casa dele ninguém valorizava ele. Eu sou o menor da minha casa. E a minha família é a mais pobre, é a menor de Manassés. Ou seja, passava por dificuldade. Tanto que ele estava malhando trigo lá para não passar fome, no lagar. Mas Deus via nele um espírito de ousadia. Você é valoroso. Você é valoroso. Eu te chamei, eu vou te dar uma missão. E quando Deus chama Jeremias, um dos maiores profetas, irmãos, o que Jeremias disse? Senhor, eu, profeta?
Sim, você vai profetizar Israel, você vai levantar, você vai derrubar, você vai apavorar. Mas eu não passo de uma criança. Eu não passo de um tecnon. Mas eu já vejo um raios em você. Eu tenho uma grande chamada para a tua vida. Fecha os teus olhos, querido. Eu queria muito que você se colocasse nessa condição. Senhor, eu posso até ser uma criança, mas eu quero mudar de nível. Quero ser como criança na dependência do Senhor, mas nas ações que a mim são cabíveis, que são da minha alçada, que são da minha responsabilidade, me eleva, Senhor. Eu não quero mais ficar nesse nível raso. Me eleva, Senhor. Eu quero ser um filho maduro. Eu quero ser um cristão responsável. Não quero mais ser um adolescente espiritual. Não quero mais ser um adolescente espiritual. Eu quero crescer. Aleluia. Fecha os teus olhos enquanto a equipe de louvor adora ao Senhor.